palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Uma aguinha, né, Júlia? Irmãos, hoje eu estava falando com meu Senhor e por mais que passamos por tribulações, por problemas, quando nós estamos ligados no Senhor, o Senhor opera milagres e maravilhas. E o Senhor tem ministrado muito no meu coração acerca de uma palavra. Olha para a vida do seu irmão assim. Fala assim: obediência a Deus. Amém, igreja? O que é obedecer, igreja? O que é obedecer? Quando o Senhor te lança uma palavra, quando o Senhor fala, te direciona algo, você tem que fazer conforme a palavra que o Senhor te lançou. Amém, igreja? E o que nós percebemos como líderes é que às vezes você, que é usado por Deus, Deus fala com você, você fala para uma pessoa acerca da palavra de Deus e você vê essa pessoa andando sob uma esteira, não sai do lugar. E toda vez que você enxerga que essa pessoa não sai do lugar, ou ela volta para trás, naquele caminho que Deus traçou para ela, existe uma coisa que está no meio: a desobediência. A desobediência, ela tem sido a causa da destruição de muitos de nós, cristãos, que estamos aqui frequentando um culto, seja de adoração ou seja de libertação. A libertação, o seu ministério, aquilo que Deus tem para você, só vai romper a partir do momento que você entender o que é obediência. Você entender que obediência não é meio termo. O nosso Deus não aceita meio termo. Pessoas que estão em cima do muro. Ora, um dia eu faço o que me mandam, eu faço o que me ordenam, eu faço o que me ensinam. Outro dia eu faço aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. O eu acho não agrada ao Senhor. Não existe uma pessoa que desobedece ao Senhor que vai conseguir alcançar aquilo que Deus tem para ele. O projeto de Deus, o projeto do Senhor na vida desse homem e dessa mulher se frustra. Eu gostaria que você abrisse a sua palavra em Deuteronômio. Capítulo 28, amém, igreja? Deuteronômio, capítulo 28. Todos abriram? O título diz o seguinte:
as bênçãos que serão lançadas no monte de Gerizim. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito será no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito será aos saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Amém? Até aqui por enquanto. Igreja, a palavra do Senhor aqui vem explicando sobre aqueles que ouvem a voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor e fazer aquilo que Ele está falando. O que Ele está ordenando. E o Senhor, às vezes, fala com nós como se fosse na primeira pessoa, como se fosse o seu pensamento. Vem pensamento de paz, pensamento de respeito, vem pensamento de obediência, vem pensamento de que você consegue, de que você pode, de que o Senhor é contigo, de que o Senhor te ama, de que o Senhor está falando com você. Esse é o tipo de pensamento quando o Espírito Santo fala aqui no seu coração, na sua mente. E esse pensamento às vezes vem com a sua voz. Mas, às vezes, o Senhor vai usar o sacerdote. Vai usar o seu líder. E aí é que está o segredo. Se você não obedece, o seu líder, uma pessoa que você está enxergando, que você está vendo, quanto mais o Senhor, que você não enxerga. O Senhor nos coloca em prova. Ele nos faz. Ele vem e fala alguma palavrinha para você que às vezes para você é tão pequena. A pastora vive falando: não cheguem atrasados no culto. Quem já ouviu ela falando isso aqui? Não chegue atrasado. E aí você tem o dia todo para você. O dia todo. Que às vezes você vai para o trabalho, às vezes você está no seu lar, arrumando a sua casa. Às vezes você está ali, mas está usando o seu tempo com a sua vida. Não se organiza e chega aqui sempre atrasado. E acha que, nossa, mas eu só atrasei hoje só 5 minutinhos. Acha que não tem nada. Igreja, o Senhor sabe quando você pode chegar no horário e quando você realmente não conseguiu chegar no horário porque não teve como chegar. O nosso Deus é um Deus de perfeição. E Ele entende quando você quer obedecer aquilo que Ele tem para você. Porque quando os nossos líderes nos orientam a fazer algo, é porque ele está sendo usado pelo Espírito de Deus, para que você faça a obra de Deus com excelência, para que você busque ao Senhor com excelência. Amém? Tem pessoas que chegam aqui no domingo, o louvor está acabando, né? E acham que está tudo bem. Ah não, eu estou tão cansado dos louvores. Eu vou falar uma coisa para você.
Há uma nuvem de glória. Quem estava aqui no dia da pregação do pastor Wellington? Há uma nuvem de glória, entronizados nos meios dos louvores, para preparar o seu espírito para o recebimento da palavra de Deus. Amém, igreja? Para preparar o seu espírito para receber a palavra de Deus. Então existe uma palavra que você tem que entender, que quando sai daqui, você tem que compreender. Eis aí um anjo separado por Deus, escolhido para esse ministério, para que você compreendesse a mensagem. Quando o pastor Carlos fala com vocês, quando os líderes falam, qualquer um que sobe nesse altar, direcionado pelo Espírito de Deus, você tem que compreender que o próprio Deus está falando com você. Amém, igreja? Então, a palavra do Senhor fala assim, ó, aqui: a voz do Senhor teu Deus, que você tem que ter o cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Não é pela metade. A metade vai fazer você ser um crente morno. Um crente morno não agrada ao Senhor. Em Apocalipse, o Senhor fala que o morno, ele vomita, ele rejeita. Você tem que entender que só o Espírito de Deus e um espírito de obediência, a vontade de obedecer, vai fazer com que você alcance essas bênçãos que tem aqui em Deuteronômio 28. E tem uma coisa: as bênçãos que o Senhor tem para você, elas te alcançam quando você resolve que você tem que obedecer ao Senhor, que você precisa, que você quer obedecer ao Senhor. Amém? É uma escolha. Em tudo na presença de Deus, eu compreendi, é uma escolha. Você tem a escolha de fazer o que é correto. Você tem a escolha de ler a palavra de Deus, de compreender e de fazer aquilo que está escrito aqui. Você pode escolher ser um homem e ser uma mulher de Deus que tem disciplina na presença de Deus. Você tem a escolha de ser uma pessoa que, quando sai daqui, dessa porta para fora, ser uma pessoa que é a carta viva do próprio Deus. O que é ser uma carta viva? Você acredita que uma pessoa desobediente à palavra de Deus pode expressar aquilo que Deus tem para a vida dela? Não tem como. É impossível jorrar da mesma fonte água suja e água limpa. Compreenda isso. Se você tem sido uma casa onde habita a sujeira, a mentira, a arrogância, a prepotência, a soberba, tudo que faz parte da carne, se você tem sido uma casa que habita isso, o Espírito Santo se afastou de você. Não tem como o Espírito de Deus habitar num templo que está sujo. A sua decisão, a escolha de fazer a vontade de Deus tem que ser sua, de obedecer ao Senhor através dessa palavra. Amém, igreja? Se você estiver com sono, se levanta. Não fica deitado no ombro de ninguém, não fica deitado. Porque toda vez que tem uma pessoa aqui falando da palavra de Deus, o Espírito de Deus está falando com você. Não deixa o inimigo roubar a palavra da sua vida. Porque essa palavra aqui, a nossa oração, igreja, quando nós estamos aqui reunidos orando, expulsa o demônio que está na sua vida. Mas essa palavra vai trazer vida para que você seja firmado em Cristo Jesus. Essa palavra vai trazer restauração para você. Vai trazer um entendimento
dentro do seu intelecto, dentro da sua mente, para que venha acontecer sobre a sua vida uma mudança extraordinária. O Espírito de Deus fala através da Bíblia, fala através da palavra. Amém? Então, toda vez que você tiver com sono, cansaço, achando que está vencido, deixa eu te falar uma coisa. Entenda que o inimigo está roubando aquilo que Deus tem para a sua vida. Não deixe que o inimigo roube aquilo que o Senhor quer te dar. O Senhor quer te dar uma vida restaurada, um casamento abençoado, uma vida restaurada, uma prosperidade nos seus caminhos. E o inimigo vem com as mentiras, com a artimanha, com a seta na sua mente, para roubar aquilo que o Senhor tem te dado e quer te dar. Você precisa rejeitar em todos os seus caminhos a maldade, a mentira, a soberba. Ontem eu achei bem bacana que uma pessoa estava conversando comigo e ela falou assim para mim assim: eu tenho orado para que o Senhor me coloque no lugar toda vez que eu querer me achar. A partir desse momento que você ora para que o Senhor venha te diminuir, você está falando assim: Senhor, cresça na minha vida, toma direção dos meus caminhos, porque sempre alguém tem algo para te ensinar. Seja uma criança de 5 anos de idade, seja um senhor de 90, de 80 anos, de 60, uma senhora, vai ter algo para te ensinar. Você nunca vai ser tão inteligente, com tanta sabedoria, que não vai ter espaço aí para você aprender mais alguma coisa. Você sempre vai estar em contínuo aprendizado, até no fim, até você ser chamado para a glória. Você tem algo a aprender. Mas para você aprender, o seu coração tem que ser um coração servo, um coração humilde, um coração que escuta. Para você obedecer, você tem que passar por cima da sua natureza humana. A natureza que te impede de seguir, de servir, de fazer aquilo que Deus tem para você. A sua natureza, ela traz para você o quê? Vontade carnal. Vontade de ficar deitado. Vontade de ficar estressado. Vontade de comer. Vontade de brigar. De tudo, menos de fazer a vontade de Deus. O seu espírito está pronto, mas a sua vontade não. A sua carne vai estar sempre lutando com a vontade que você tem de buscar a Deus, com a vontade que você tem de obedecer ao Senhor. Às vezes você vai achar que não tem nada para mudar, mas a sua situação, aquilo que você vive, fala tudo o contrário. Muitas vezes, eu tenho várias discípulas, porque eu dou aula de discipulado. Amém, igreja? Quem quiser fazer discipulado, tá? E o que acontece? Muitas das vezes elas falam assim para mim, assim, ó: mas eu já tenho feito de tudo. Né? Tem umas que falam: eu já tenho feito de tudo e eu não vejo resposta. Aí eu falo: você está falando que Deus não está te ouvindo? Porque a Bíblia diz que o Senhor não é surdo para não te ouvir. Ele te ouve. Então, assim, sabe o que acontece? Às vezes nós crescemos tanto, a nossa soberba, a mágoa, a nossa arrogância é tão grande, que nós não paramos para ouvir aquilo que o Espírito está falando que nós precisamos de mudar. E a mudança não vem, ela fica retardada, cada dia mais distante. Porque nós não aceitamos que a palavra de Deus tem efeito nas nossas vidas a partir do momento que eu decido obedecer a voz, a palavra e o direcionamento que Deus tem me dado. A direção vem do Espírito, a direção, a palavra vem do Senhor, mas a decisão
de fazer a vontade de Deus vem de você. A decisão de mudar de vida vem de você. Amém? Você precisa entender uma coisa: a mudança vai vir a partir do momento que você quiser a mudança na sua vida e fazer o quê? A vontade de Deus. Não aceitar mais o mal entrar, não aceitar mais a mentira atuar na sua vida, não aceitar mais a fofoca, não aceitar mais a arrogância, a soberba, a desobediência. Seu pastor falou, não concordou? Ore, mas obedeça. Obedeça, porque o que acontece quando você desobedece? Às vezes você vai ser enganado por um espírito que te engana. Não, mas eu vou fazer dessa forma aqui, que também é porque Deus falou comigo. E está desobedecendo o quê? Uma voz de comando. Não existe meio termo. Ou você obedece ou você desobedece. Não tem como jorrar água limpa e suja na mesma fonte. Você quer o Espírito Santo aqui, ó, faz assim, ó, eu quero. Então você tem que anular o seu eu e expulsar esse demônio que está dentro de você. Você tem que mudar de vida. A mentira, a prostituição, falar mal dos outros, a fofoquinha. Sabe, aquelas, como diz a pastora, a dona Odenora, as raposinhas, né? Sabe, aquelas mínimas coisas que você ainda não viu mudar na sua vida, só muda a partir do momento que você decide. Eu decido mudar. Eu decido mudar. Tem gente que não respeita a autoridade e a unção que está na vida do outro. Fala mal do obreiro, fala mal do pastor, fala mal do líder, fala mal da igreja e não faz nada para mudar na vida dela, nada. Eu vou falar uma coisa para você. Eu posso bem falar disso porque o pastor desse ministério é meu cunhado e a pastora desse ministério é minha irmã. E eles estão de prova que eu separo muito bem as coisas. Por quê? Porque eu enxergo a vida de Deus que habita no ministério deles. Amém, igreja? Você tem que compreender isso. Não fale mal de obreiro dessa casa. Não fale mal dos pastores dessa casa. Não fale mal do seu irmão que está do seu lado. A unção do Espírito Santo que está sobre a vida dele merece respeito. Você precisa entender isso. Respeitar a unção. Ah, mas ela é minha cunhada, ela é minha irmã, ela é minha prima. Você vê os defeitos dela? E daí, igreja? E daí? O sangue que comprou a vida dos seus pastores, do seu irmão, da sua irmã, da sua cunhada, do obreiro, não foi o seu não. Foi o sangue de Jesus. Então eles vão prestar conta daquilo que é a atitude deles com Deus. Você não é juiz. Existe um único juiz que é Deus. Então respeite. Deixa o Espírito Santo entrar dentro de você. Deixa a obediência reinar na sua mente, na sua vida. O Senhor falou com você. Tem gente que usa de artimanha. O Senhor fala com ela aqui agora, hoje, e amanhã ela está colocando artimanha para não fazer a vontade de Deus. Vou te falar uma coisa, a sua prestação de conta não é comigo não, a sua prestação de conta não é com homens, a sua prestação de conta é com o Todo-Poderoso, que te comprou, que te lavou e pagou com alto preço de sangue, de morte, de cruz. Ele te comprou, Ele te lavou, para que as bênçãos do Senhor te alcançassem, para que as bênçãos do Senhor viessem sobre você, te alcançassem. A sua opinião, igreja, preste bem atenção, está de acordo com a palavra? Ou a sua opinião só está de acordo com o que você acha? Se a sua opinião
está só de acordo com o que você acha, abandone as suas opiniões. Faz a vontade que está escrita aqui, ó. Comece a ler a Bíblia, para você conhecer a vontade de Deus sobre a sua vida. Lê. Tem gente que segue conselho de ímpio, mesmo estando na igreja. Não ouve conselhos de ímpios. Em Salmos 1 fala que nós não podemos ouvir os conselhos dos ímpios, porque os conselhos dos ímpios são direcionados pelo Satanás, pelo maligno, porque eles não fazem aquilo que Deus tem para eles, muito mais para te aconselhar a fazer algo. Tira o rancor, a mágoa, o ódio de dentro do seu coração, a inveja, a cobiça. Não inveje aquilo que tem na vida do seu irmão. Se inspire no que tem na vida dele, para que você cresça, para que você faça bem, para que você alcance. Que ele seja uma referência, que você se orgulhe do crescimento dele. Amém, igreja? Ele cresceu, foi um degrau, se inspire. Eu quero ser como ele, mas não queira tomar o lugar dele. Amém, igreja? Por quê? Porque a vontade de Deus é perfeita na sua vida, é boa, é agradável. A obediência do Senhor vai trazer sobre a sua vida frutos dignos de arrependimento. A obediência do Senhor vai trazer as bênçãos do Senhor te alcançando, e você não vai mais viver nesse mundo de aflição, de derrota, de tristeza. Amém, igreja? Essa era a palavra que o Senhor tinha para a sua vida hoje. Quando você estiver na sua casa, lê Deuteronômio 28, todo ele. Porque da mesma forma que a obediência tem consequências de bênção, de coisas maravilhosas, a desobediência também tem consequências terríveis. Mas o Senhor é contigo. Amém?